Oi, gente! Hashtag Band Rio tá no ar, o nosso jornal exclusivo aqui para o YouTube, para você se manter muito bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro sem perder tempo. Então vamos ao nosso Giro de Repórteres. O Marcos Sadoc traz agora um relatório que mostra que, apesar das milícias dominarem 57% do território da capital fluminense, as operações das forças de segurança estão mais focadas no tráfico de drogas. Fala aí, Sadoc. Mais uma pesquisa da dimensão da atuação das milícias, também do tráfico de drogas e, sobretudo, como é que está a atuação das forças de segurança do Rio de Janeiro contra esses grupos. A maioria das operações policiais do Rio de Janeiro, segundo o estudo da FRJ e da UF, é contra o tráfico de drogas, ou seja, o Comando Vermelho. 41% dessas operações são contra o tráfico de drogas. E a milícia, que já domina 60% do território do Rio de Janeiro, agora sofre apenas com 6,5% de intervenções do Estado. Ou seja, agora uma pesquisa mostrando que, de fato, por conta de agentes paramilitares, dos agentes do Estado atuando nesses grupos paramilitares, pode ser uma hipótese que os pesquisadores levantaram nessa pesquisa e, por conta dessa proximidade com agentes públicos, a milícia acaba tendo uma solução para evitar essas intervenções do Estado. E o trabalho do Corpo de Bombeiros lá no Hospital Federal de Bom Sucesso já acabou. Agora começam as perícias, tanto da Polícia Federal quanto da Defesa Civil. Clara Nery acompanhou. Depois de quase 3 dias desde o início do incêndio que atingiu o Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte do Rio, finalmente o Corpo de Bombeiros terminou o trabalho de rescaldo. E aí a Defesa Civil conseguiu entrar no local para realizar a vistoria técnica e interditou totalmente o bloco 1, que foi afetado pelo fogo. A Polícia Federal, então, conseguiu iniciar a perícia para investigar as causas do incêndio. Todos os pacientes foram transferidos para outras unidades e as atividades no local foram totalmente suspensas. Só que, mesmo assim, ao longo do dia, muitos pacientes que já tinham horário agendado na unidade continuaram chegando à procura de respostas. E sem saber também o destino dos funcionários, muitos servidores realizaram uma manifestação ao longo do dia defendendo o funcionamento dos outros prédios que não foram atingidos pelo incêndio. Após esse ato, o diretor-geral do hospital se pronunciou informando que o hospital não vai fechar e que as atividades provavelmente devem voltar gradualmente ao longo da semana que vem. Sabe aquele certificado de aprovação dos bombeiros para que um local funcione de forma adequada? Pois é, cerca de 90% das unidades de saúde aqui do Rio de Janeiro não tem o chamado CA. É o que demonstra um relatório produzido pelo Tribunal de Contas do município. Esse documento foi enviado no ano passado à Secretaria Municipal de Saúde, mas um ano depois, esses locais ainda estão sem esse certificado. Em setembro de 2019, o TCM relatou que das 322 unidades aqui do Rio de Janeiro, apenas 41 tinham essa aprovação dos bombeiros. Na época, o TCM também fez aí uma inspeção em alguns hospitais, como por exemplo o Souza Aguiar, o Lourenço Jorge, o Miguel Couto e também na maternidade Leila Diniz. Nesses locais que eu mencionei, esses profissionais do TCM encontraram diversas irregularidades, como, por exemplo, mangueiras mal conservadas, a falta de brigada de incêndio, de iluminação de emergência e também a ausência de um plano de esvaziamento desses hospitais, caso eles... E um candidato a vice-prefeito lá na Baixada Fluminense foi pego, gente, recebendo propina de empresários. Mariana Procópio. O candidato a vice-prefeito de São João de Meriti, conhecido como Dudu Soares, do PSD, renunciou ao posto depois que foram divulgadas as imagens em que ele aparece recebendo dinheiro de um empresário do município. Essas imagens foram gravadas pelo próprio empresário ao longo de 2 dias. Nos 2 dias, aparece, a cena se repete, o empresário pega 3 maços de dinheiro, cerca de R$20 mil, e entrega para o político. Segundo o empresário, que denunciou o caso à justiça, ele estava sendo perseguido pelo político depois que forneceu respiradores sem licitação no contrato emergencial à Prefeitura de São João de Meriti. O político afirmou que iria persegui-lo se ele não desse, atenção, R$20 mil por semana até o dia da eleição e no dia da eleição R$200 mil em dinheiro vivo para poder pagar ali aos cabos eleitorais. O empresário afirmou que pagou por 2 vezes, então procurou
a polícia para denunciar essa extorsão. Depois que as imagens vieram à tona, como a gente disse, Dudu Soares renunciou ao posto, mas afirmou em vídeo que na verdade se tratava de um empréstimo e não de extorsão. Ele era candidato a vice-prefeito na chapa que tem como candidato a prefeito Charles Batista, do Republicanos. E uma militante política em Magé, na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, foi assassinada com mais de 10 tiros. Yasmin Bachur. A mulher, identificada como Renata Castro, de 38 anos, era conhecida por publicar vídeos nas redes sociais denunciando e criticando a situação da cidade. Ela apoiava o principal adversário do atual prefeito, Rogério Tubarão, que é o Renato Cozzolino. No áudio que circula nas redes sociais, Renata avisava que hoje iria fazer uma fiscalização no hospital de Magé, já que é um direito dela como cidadã. E fala também que quem tivesse disposição para matá-la 30 dias antes da eleição, que esta seria a oportunidade. Ela foi executada com mais de 10 tiros na porta de casa hoje de manhã, lá em Magé, que fica na Baixada Fluminense. Ontem de manhã, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, Renata estava na sede da Polícia Federal para protocolar uma denúncia contra a atual gestão da Prefeitura de Magé e informou também que estava sendo ameaçada de morte. Ainda não há informações sobre quem teria praticado o crime. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso. A vítima deixa 2 filhos, um deles, inclusive, faz aniversário hoje. Renata chegou a fazer uma homenagem para a filha horas antes de ser assassinada. E a morte de um casal de médicos aqui no Rio de Janeiro está sendo investigada pela polícia. A Marcele Setúbal traz mais detalhes desta história. Antônio Carlos Pires e Rose Machado foram encontrados mortos dentro de um carro que estava estacionado em um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a principal linha de investigação é de feminicídio. A perícia constatou que Antônio Carlos atirou contra a ex-esposa e depois deu um tiro na cabeça. Ele tirou a própria vida. A polícia acredita que ele não tenha aceitado o fim do relacionamento de 30 anos do casal. E a vacinação, hein, gente? Está bem baixa a procura para a imunização das crianças de até 4 anos contra a poliomielite. Alexandre Tortoriello traz os detalhes da campanha que foi prorrogada. Hoje a gente faz um alerta para quem tem filhos e talvez tenha se esquecido da vacina. Há uma campanha em curso de vacinação contra a poliomielite em todo o Brasil, que acabaria hoje e foi estendida no Rio de Janeiro e em vários outros estados. Aqui no Rio, por exemplo, só 1 em cada 4 crianças de 1 a 5 anos incompletos foi vacinada. E por isso, a Secretaria Estadual de Saúde está fazendo um apelo para que os pais levem as crianças aos postos para serem vacinadas. Não só contra a polio, mas também contra outras doenças, já que por causa da pandemia, muita gente fugiu das aglomerações, fugiu dos postos de saúde e acabou atrasando a vacinação das crianças e de adolescentes. Esse é o nosso assunto hoje, às 10h07 no Jornal do Rio e às 7h20 da noite no Jornal da Band. Volto com a sua audiência. Até lá! Em setembro, a indústria do estado do Rio de Janeiro registrou avanço pelo 4º mês consecutivo, atingindo 65% da sua capacidade de produção, acima do que era registrado no mesmo período do ano passado, que era 64%. Aqui no sul fluminense, o parque industrial já está operando com 63% da sua capacidade de produção, acima da média histórica de 62,5%. Isso se deve ao aumento da demanda de produtos industrializados e tem gerado um otimismo no setor. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro aposta que os próximos 6 meses continuarão sendo de avanço e crescimento na indústria na região. E assim a gente encerra o nosso hashtag Band Rio de hoje, mas semana que vem a gente está de volta com muito mais informação, sempre de segunda a sexta-feira, com foco aqui no estado do Rio de Janeiro. Um jornal rápido para você que quer se manter muito bem informado, sem perder tempo. Tchau, gente, até semana que vem.